Fala galera! Segunda-feira começou com o mercado corrigindo por aqui, lá nos Estados Unidos também, apesar de que eles melhoraram, né? Tem uma situação importante que aconteceu nessa noite e eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas o que eu quero comentar é o seguinte: o Ibov hoje formou um novo topo, tá com divergência de baixa e para mim, o que pega mais nessa situação toda é o seguinte: vem deixando diversos sinais de correção. Por enquanto, nenhum desses sinais foi o suficiente para fazer esse mercado cair. Mas, se você gosta de estudar, aprender para não depender de ninguém, quer ganhar dinheiro de verdade, principalmente dentro da sua estratégia operacional, dentro do seu perfil de risco, aprenda a enxergar essas situações. Quando o mercado segue, por mais que ele continue andando naquela direção, mas ele começa a dar sinais seguidos de falha, é porque alguma coisa mudou. Né? O que, que a gente pode ter num cenário assim? Falta de força, ou seja, quem tinha que comprar já comprou, né? Nesse cenário que a gente está agora, e borra para cima. Quem tinha que comprar já comprou. É, Um outro cenário é de fato vai vir uma correção, a gente sabe que isso vai acontecer, só nunca conseguirá prever, né? O dia, a data, a hora e o tamanho, mas sim, é um sinal de que de fato a correção está cada vez mais próxima e, na minha opinião, a principal situação é o seguinte: se você conseguiu pegar esse movimento, né? Assim como a gente na comunidade conseguiu, é momento de começar a apertar stop, a começar a defender aquela operação que está andando, que está carregando e etc. Por quê? Porque foi assim, por exemplo, só para trazer um pouco mais de história aí, foi assim que na pandemia, lá desculpa, em janeiro de 2020, eu consegui entender que o mercado não estava mais com aquela força para renovar a máxima histórica, renovava e voltava e tal, foi dando sinais, né, de falha na continuidade da tendência. Eu apertei o stop gain de todas as operações que eu estava em aberto. Pô, saí em janeiro com um lucro maravilhoso e o mercado afundou. Eu não sabia de fato o que iria acontecer, mas eu consegui zerar janeiro com um belo de um lucro. Menor do que eu estava, é óbvio, né? A gente já pregou stop gain, porque a gente não sabe se de fato aquilo vai ser concretizado ou não. Então a gente dá aquele espaço para o mercado subir, tá? E falando um pouco sobre isso também, eu já vou mostrar o dólar, mas só para mostrar para vocês que hoje a gente pegou o stop gain na Gol, tá? Infelizmente, né? Porque a gente tinha um alvo muito interessante para esse papel. Se tivesse dado certo, seria um trade daqueles assim de livro, né? Mas não deu, não chegou no alvo, né? Foi um trade positivo, sim. A gente zerou basicamente no 1 para 1, tá? Então deu 1% de ROI. Beleza, né? Não era nem um pouco perto do que a gente queria, mas foi mais uma operação positiva. E aqui só reforça, né, ilustra na prática o que eu venho falando para o que eu acabei de falar para vocês do Ibov. Ó, olha como a Gol vinha dando divergências de baixa enquanto os topos do papel eram positivos, né? Na quinta-feira da semana passada, a Gol já tinha confirmado um novo topo, mas até então é aquela história, a gente acompanha, dá um espaço para o papel corrigir também, não dá para ficar apertando stop muito em cima, porque senão é aquilo que eu falei hoje na live para galera. É melhor zerar no preço que está, então, do que ficar apertando demais o stop, porque é óbvio, o ativo vai oscilar e vai te tirar, né? Se é para apertar tanto, é melhor zerar no preço que ele tiver, tá? Então a gente, né, eu principalmente sou responsável pela recomendação, eu deixei o mercado se ajustar na semana passada, apesar desses sinais. Hoje, quando eu vi esse movimento, eu estava de olho numa confirmação desse fundo aqui, né, que a Gol formou na sexta-feira. No fim das contas, abriu, começaram a bater. E aí é o que mais uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Incrível como os sinais gráficos antecedem notícias. Saiu agora uma notícia da Gol dizendo que eles buscaram aí uma assessoria financeira, se não me engano, consultoria financeira, alguma coisa assim. E isso
não é bom sinal, né? Ainda mais vindo de um setor que a gente sabe que ele é muito suscetível a quebras dessas empresas e tal. É, como diz o mestre, né, o Stormer, acho que se não me engano é o pai dele que falava que empresa aérea só existem dois tipos, né? As que já quebraram e as que ainda vão quebrar. Então é mais ou menos um mantra que a gente tem nesse mercado, né? E, pô, não quer dizer que a gente não possa fazer trade, tanto é que a gente fez um belo de um trade aí, né? Mas é isso. Então, incrível como mais uma vez, e eu sempre mostro isso para vocês, e eu gostaria que entrasse finalmente na cabeça de alguém o gráfico, para quem sabe ler ele, e não é difícil, ele mostra 90 e tantos por cento das vezes aquilo que uma notícia vai confirmar depois, tá? É sempre assim? Lógico que não. Nada é sempre assim, né? Braskem, por exemplo, eu não vi no gráfico um sinal pesado, né? Para o que saiu na notícia lá do papel. A única situação de Braskem é que quando saiu uma dia 9 do 11, saiu a notícia da possível venda de uma parte da empresa, isso é um movimento que a gente já tinha visto outras duas vezes e aconteceu algo parecido, em que o papel sobe no dia da notícia e depois volta a cair. Essa é a única situação, tá? Mas ficou trabalhando de lado aqui e aí saiu a notícia aí do afundamento lá em Maceió e o papel desabou. Mas normalmente, né, em 90 e poucos por cento das vezes, sim, o gráfico nos avisa muito antes da notícia. Já a gente já pode se preparar. Beleza, galera? Bom, o que que a gente teve? Ah, outro papel aqui. Também a gente teve aí, né, da minha recomendação, teve a saída aqui no 52,88, foi 3 para 1, e teve gente da comunidade que está carregando um pouquinho mais essa operação. E aqui também eu vou chamar atenção só pela possibilidade do Ibov vir uma queda um pouquinho maior. Daria para defender essa operação aqui, stop no 53,79, por exemplo, tá? Se você estiver me assistindo e estiver nesse trade ainda, é uma sugestão. Eu faria dessa forma, beleza? Vamos lá. Vale para baixo. Desenhou um topo mais baixo que o anterior. É uma possibilidade de um pivô de baixa. Vai acontecer? Não sei, mas é a possibilidade, tá? Petro vem trabalhando de lado, não conseguiu renovar a máxima histórica. Aqui também começa a dar sinal de falta de força na Petro. O papel pode ficar trabalhando lateralmente, como já vem fazendo desde outubro, né? Mas, quem sabe pode vir uma correção também. Bom, eu falei que eu ia mostrar o dólar, então antes de eu mostrar o gráfico que eu quero, eu vou falar do dólar, tá? O dólar vem trabalhando nesse ponto de suporte aqui, né? Não conseguiram dar sequência na queda, e isso, para quem também está acostumado a me acompanhar, sabe que eu sempre falo sobre essa situação, né? Se os caras perdem o interesse de continuar vendendo, aparece o interesse de algum comprador ou de alguns compradores e podem pelo menos dar uma puxada um pouco maior. É o que vem acontecendo no dólar. O alvo principal e mais próximo que a gente tem no momento é os 4.984. 83, tanto faz. Tá? 4.980, vai. É um alvo. Beleza? Bom, o que que eu quero falar para vocês, principalmente? As criptos subindo, o mercado americano, ó, tá, fechou negativo, mas foi um candle aí de recuperação, tá? Não na Nasdaq, mas tudo bem. A Alemanha recuperou, petróleo Brent, terceiro dia seguido de queda, mas é aqui, galera, é isso que eu quero falar com vocês, ó. Deixa eu dar um zoom, né? Para tentar mostrar aqui de forma mais fácil, tá? Eu acho que não vai dar, beleza, é assim. O minério, nessa madrugada, né, ele fechou um engolfo, formando um engolfo de baixo, tá? Vamos dar nome aos bois, né? Então fechou formando um engolfo de baixo. Bom, isso é um sinal perigoso? Sinceramente, eu acho que é um sinal de alerta. É um sinal, sim, de atenção, principalmente para quem está comprado nas mineradoras, siderúrgicas e etc. É um sinal de alerta, tá? Para quê? Para mesma coisa que eu falei sobre o Ibov, a Gol e a Banco do Brasil, etc. É para pelo menos, para quem está bem comprado, não fez uma parcial, ou para quem está bem comprado, já fez parciais, está só tentando conduzir, para ajustar um pouquinho o stop, tá? Porque não é um bom sinal, né? Um ativo que está em tendência de alta forma um engolfo. Pô, mas é um engolfo pequeno. Não importa. O padrão é o padrão.
tá? Inclusive hoje perdeu a mínima dessa madrugada, então teoricamente esse padrão de engolfo foi confirmado. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Esse candle de hoje ainda vai reabrir, né, nessa madrugada, então a gente vai ver o fechamento, tá? Eu gostaria, sinceramente, que anulasse isso, continuasse subindo, porque tem muita gente da comunidade comprada em Vale, CSN, Uzi Minas, então eu gostaria que subisse, mas eu não posso negar ao fato, né, de que esse ativo formou esse padrão de engolfo, tá bom? Ainda mais é isso, né, galera? Ó, ele veio subindo desde agosto. Ó, começou a subir em agosto, então tá numa tendência de alta, de fato. O engolfo ele acontece em tendências. Essa é a parte principal de um engolfo, ele acontece de fato em tendências. Então tem todas as características aqui para pelo menos uma correção dessa última pernada de alta que foi aqui. Começou mais ou menos no final de outubro, né? E foi até aqui o final de novembro, um mês basicamente subindo. Não corrigiu nada por enquanto. Eu não estou falando de reversão de tendência ainda, tá, galera? Eu estou falando por enquanto de uma correção um pouquinho maior. Outra situação aqui é que este movimento também, principalmente se perder os 940 yuan, ele seria um pivôzinho de baixa. Então a gente tem duas possibilidades aqui de uma correção um pouco maior. Um pivô de baixa junto com um engolfo baixista que formou nessa noite, tá? Beleza? É isso. Hoje a gente entrou em mais uma operação. Vamos torcer para que dê tudo certo. Mas a gente está bem posicionado aí. Então é tentar maximizar os lucros enquanto o mercado permitir. Agora, a atenção tá total nesse movimento do Ibov, né? O Ibov está com divergência também, a gente vem percebendo, o índice também com divergência, a divergência do índice inclusive está bem forte aqui, tá? Cara. Ó, tá bem forte, né? O índice se encontra em resistência, tudo. É quem manda o Ibov, mas ok, né? A gente tá de olho em tudo isso, tá certo? Tamo junto, muito obrigado. E novamente faço o convite para você participar da minha comunidade, ganhar dinheiro de forma consistente, aprender a fazer isso na prática, com a minha ajuda e com o seu esforço. Não depende só de mim, depende de nós dois. Fui!